Clássico pega o Milionários nessa terça-feira. Jogo no Maracanã, pela Libertadores. E apesar dos altos e baixos do time, da polêmica recente aí envolvendo o Gabigol, existe uma certeza, né? Pedro é o cara. Não tem mistério. Desde que o Tite chegou ao Flamengo em outubro do ano passado, o ataque rubro-negro é Pedro e mais quem o técnico decidir. Ele trabalha muito, gente. Ele trabalha muito. O aspecto finalização, o aspecto pivô, o aspecto físico. Se as vitórias com placares magrinhos por vezes incomodam a torcida, por outro lado mostram o poder decisivo do camisa 9. Pedro, castiga! Foi assim nos 2 jogos contra o Amazonas pela Copa do Brasil. Ele tem feito uma temporada muito boa e mesmo no momento que a equipe teve dificuldade, ele se manteve num nível bom. Em 40 jogos do Flamengo sob o comando do técnico Tite, contando com os 2 amistosos do início do ano, Pedro esteve em campo 38 vezes. Foi titular em 36 dessas partidas. Esse ano já fez 20 gols, 18 em jogos oficiais e 2 naqueles 2 amistosos. E em pensar que no Campeonato Carioca ele chegou a ser vaiado por parte da torcida. Em fevereiro, Pedro fez o 2º gol do Flamengo numa goleada em cima do Boa Vista. Depois perdeu um pênalti e foi vaiado por torcedores, que naquela época queriam a entrada do Gabigol. Terça-feira tem jogo da Libertadores. O adversário é o Milionários, da Colômbia. O Flamengo precisa vencer para passar para as oitavas de final sem depender do resultado do outro jogo do grupo. No ataque, adivinha, não tem mistério. Se tudo der certo para os rubro-negros, a noite pode terminar com ele decidindo mais uma vez. Que golaço! Olha só, aqui no Rio de Janeiro... Nesta sexta-feira, 24, surgiu a notícia de que Michael deve ser negociado pelo Al Hilal. Com isso, muitos cogitaram a possibilidade do atleta retornar ao Flamengo e existe ainda a possibilidade da saída de Bruno Henrique do clube. Uma reunião entre a diretoria rubro-negra e o staff do atacante já teria ocorrido. Michael não está nos planos do Al Hilal para a próxima temporada. O time árabe planeja novas contratações e, para isso, vai precisar abrir espaço para estrangeiros no elenco. Com o boom do futebol saudita, os alvos são da Europa. O próximo nome que a diretoria do Al Hilal quer contratar é o de Rafael Leão, jogador português do Milan, da Itália. O atacante está se destacando nas últimas temporadas e despertou o interesse dos árabes, que, como de costume, ofereceram um caminhão de dinheiro para contratar o jogador. Michael, que ocupa uma das vagas de estrangeiros no elenco, tem poucas chances de ficar. Com isso, surge novamente a possibilidade dele atuar pelo futebol brasileiro. Quando saiu do Flamengo, em 2022, o atacante revelou que fez uma promessa a Marcos Braz, diretor de futebol do rubro-negro, dizendo que voltaria um dia. Com interesse em um jogador que atue pelos lados do campo, Michael surge como uma oportunidade para a diretoria do Flamengo. Aliado ao fato de que o Al Hilal não fará força para segurar o jogador, o rubro-negro ainda pode lucrar nesse retorno do jogador. De acordo com informações passadas pelo jornalista Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, em contato com uma fonte ligada a Michael, além da reunião, o clube estuda a venda de Bruno Henrique para times do exterior, incluindo Trucos, que o sondaram recentemente, e o Robozinho poderia ser uma reposição. Ainda foi informado que existem muitos clubes interessados na contratação de Michael, porém a preferência do jogador seria um retorno para o Mengão. Vale lembrar que o atacante obteve destaque pelo Al Hilal, porém o clube visa vendê-lo para abrir espaço de estrangeiros no elenco. Também foi informado que Michael já procura novamente moradia no Rio de Janeiro, caso haja uma possibilidade concreta de acerto para um possível retorno ao Flamengo. Os rubro-negros estão acostumados a ver Michael jogando pelo lado esquerdo do ataque, porém, no Al Hilal de Jorge Jesus não foi bem assim. O jogador atuou em boa parte da temporada pelo lado direito do campo, uma carência identificada por Tite no plantel do Flamengo. Pelo aumento no limite de estrangeiros, o Al Hilal tem como planejamento investir pesado no mercado de transferências. Por isso, a ideia é vender um gringo para abrir espaço na folha salarial. Um jogador negociável pelo ponto de vista dos árabes é Michael, que tem contrato válido até 2025. Justamente pelo contrato curto, o brasileiro é o mais cotado para deixar o time.
Apesar de ter jogado no Flamengo, Michael tem um grande mercado no futebol brasileiro. Com isso, caso deixe o futebol árabe, muitos times do Brasil podem fazer proposta pelo atacante. Corinthians, Grêmio entre outros times podem fazer uma proposta pelo atleta, que passou por Goiânia, Goianésia e Goiás no futebol nacional antes de ser contratado pelo Fla. Atualmente, o técnico Tite conta com Bruno Henrique, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Gabigol, Lohan e Carlinhos como opções no ataque, que vem sendo criticado. Enquanto não há uma definição sobre Michael, o rubro-negro se prepara para o duelo contra o Milionários, na terça-feira, 28, às 21 horas.